Olá, esse é mais um podcast da Consciência. Eu sou Luísa Brião, eu sou astróloga e terapeuta holística e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas, né? Tanto a astrologia quanto quais técnicas que eu uso dentro das terapias holísticas para os meus atendimentos. A Andrea, há algum tempo, fez um episódio extra, um episódio especial também, só sobre a constelação, explicando essa técnica, e eu recomendo que vocês procurem aí na nossa lista para entender um pouquinho mais os princípios que ela conta, conforme a gente vai conversando com os nossos convidados. Aqui, né, eu vou falar um pouco de astrologia, mas mais sobre as terapias holísticas, porque eu sinto que falei bastante sobre isso já no episódio do Nicolai, no episódio com o Rodrigo também, que é um astrólogo. Então, eu vou só, assim, tirar um pouco das dúvidas que geralmente chegam até mim quando alguém vai procurar um mapa astral, né? Fazer um mapa astral. Então, o principal aí é essa ideia, essa noção de que a astrologia ela é apenas um signo, ela é o estudo desse signo do horóscopo de jornal. Então, a astrologia está relacionado com o estudo dos astros. Os astros se repetem no nosso céu em uma certa área, e isso pode então ser catalogado, vamos dizer assim, né? Isso pode ser observado junto com padrões de repetição da parte mesmo física do nosso planeta, de comportamento dos seres humanos, de governos, de como que algumas coisas podem se desenrolar. Então, ao observar os astros, você pode ter uma noção do que foi no passado, do que está acontecendo no presente, do que vai ser. Parece assim que a astrologia ela é muito divinatória, né? Ela é muito vai ser assim, vai acontecer uma tragédia. E, na verdade, quando a gente vai fazer esses estudos astrológicos, é tudo uma tendência, né? Então vamos supor, quando tem um astro transitando em uma certa área do nosso céu, então você pode procurar no programinha de astronomia mesmo. Esse astro está nessa área. Aquela constelação que o astro está passando não necessariamente vai bater com a da astrologia que é usada principalmente aqui no Ocidente, né? Eu estou falando do Brasil, então a astrologia que a gente usa aqui, ela é uma astrologia mais relacionada mesmo às áreas do céu e às estações do que às constelações, do que às estrelas que a gente está observando, tá? Isso é bem importante aí de distinguir. E a astrologia védica ela já usa certinho as constelações, onde o astro está naquela constelação, né? Então, não vou falar sobre astrologia védica aqui. Em algum momento a gente vai chamar sim um astrólogo védico para conversar, para explicar as diferenças, como que é isso na área da saúde, que é bem bacana. Mas aqui eu vou falar sobre a astrologia mais usada no Ocidente, né, a astrologia humanista, e que observa bastante a questão do comportamento, né? Então, voltando, quando a gente observa aquele astro passando numa certa área, a tendência é que se ele tem um simbolismo de uma ação, de desafio, uma ação de deixa eu fazer agora, é isso que ele representa, é essa energia aí que ele está relacionado, de vou resolver, ou vou me libertar, ou vou estruturar, vou diminuir aí esse excesso que está acontecendo, né, na minha vida. Enfim, cada astro tem um tipo de ação. Então, dependendo da ação desse astro e da área que ele está passando, a gente especula. Poxa, esse astro ele simboliza uma energia de guerra. E ele está passando numa área do céu que a gente relaciona a uma energia mais de afobação, mais de vamos lá, vamos de uma energia de muito nervosismo mesmo, né? Dependendo do signo dessa área do céu. Pode ter, assim, mais tendência à raiva, mais tendência à ação, ação, ação. Então, imagina, um astro referente à guerra, passando numa área de muita ação, ele tende a ter aí uma relação de excesso de ação, excesso de afobação, até excesso de raiva, né? Então, especulações são feitas em relação a isso.
né? Então, é interessante pensar que tudo é muito simbólico. E a gente está acostumado na nossa vida a querer respostas prontas, né? É ou não é? Me fala a frase exata do que vai acontecer, né? E a astrologia, ela fala assim, olha, a tendência é ter muita ação aqui. Isso pode vir através de muita raiva, se você não fizer, ou se você fizer com muita afobação, ou isso pode fazer você resolver muitas coisas. Isso pode fazer você colocar aí limites em pessoas que estão abusando de você, que é bom, né? Então, é interessante pensar que esse simbolismo ele é adequado dependendo de como a pessoa, o país, o que está sendo observado está plantando antes, né, de acontecer esse acontecimento no céu. O que está ali sendo estimulado? Como que essa pessoa escolhe? Como que o governante de um país vai escolher, né, lidar com essa energia que ele está sentindo? Então, é importante pensar nisso quando vocês forem ler, por exemplo, horóscopo, né? Ou até mesmo quando vocês acompanham astrólogos que falam sobre a lua do dia, astros que estão retrógrados, né? Observem assim: cada um de nós tem uma essência. Nós nascemos em um momento, em um ponto. Né? Quando a gente sai da barriga da nossa mãe, um mapa é gerado, né? Tem um registro de tempo ali nesse mapa. O registro de espaço-tempo, porque o local em que você nasceu aparece nas angulações do mapa. Né? Então, dependendo aí desse ponto do nascimento, tanto de horário quanto de localização, você vem com um mapa. Esse mapa, que é aquele círculo, né, que vocês já devem ter visto, com signos desenhadinhos e números também, com umas divisões que parecem de fatias de pizza, né? Esse mapa gerado, ele tem como perspectiva a Terra no centro, né? E aí tem alguns pontos, alguns graus nesse mapa que demonstram coisas muito impactantes do nosso inconsciente, né? Desde propósito, né? Qual que a tendência desse mapa de ter qual o propósito, né? Essa pessoa vai buscar o que na vida dela? Qual a tendência do que ela vai buscar? Desde como que ela se alimenta, como que ela lida com o que chega até ela, né? Como que é o filtro dela no mundo. Então, esse registro desse tempo, desse momento em que você nasceu, ele traz aí uma tendência, né, a ser desenvolvida ao longo da sua vida. E cada um de nós tem o livre-arbítrio, sim, para usar essas frequências, vamos dizer assim, né, esses símbolos desse desenho que a gente ganha quando nasce, esse desenho do céu que a gente ganha quando nasce, a gente pode usar isso e conforme a gente vai desenvolvendo e elaborando algumas dessas coisas ou ignorando outras, conforme o que está acontecendo aí no céu fora de nós, né? Pode ser que isso vai ser muito benéfico ou isso vai ser assim sentido de uma forma mais frustrante, vai ser mais desafiador, né? Então imagine quando você nasce, seu primeiro respirar longe da sua mãe, você vem com esse mapa. E aí nesse mapa tem alguns símbolos que falam que nos primeiros meses de vida você passou fome, né? E aí o astrólogo vira e fala: olha, eu vejo aqui uma tendência de uma dificuldade de lidar com nutrição, como você busca nutrição no mundo, porque provavelmente nos primeiros 3 meses de vida você teve dificuldade para se alimentar. O que, que aconteceu? E aí geralmente tem ali alguns sinais que falam: provavelmente essa criança, a mãe teve o leite interrompido, ou dependendo do símbolo, a criança teve aí intolerância a certas coisas que a mãe estava comendo, e isso gerou todo um transtorno alimentar, por exemplo. Ou a mãe trabalhava muito e alimentava pouco essa criança. Enfim, depende muito do mapa, depende muito dos símbolos ali, né? Então o astrólogo vira e pergunta isso para a pessoa. E aí a pessoa muitas vezes não sabe e depois traz essa informação, e o astrólogo geralmente pergunta, assim, pelo menos é a minha experiência, eu faço isso, né? Eu geralmente faço outras perguntas para ele checar e refletir, poxa,
Então, quando eu era bebezinho, eu tive dificuldade em me alimentar e eu realmente tenho uma dificuldade na minha vida hoje de buscar me nutrir, de buscar olhar para mim. É tão difícil. E aí você conversa com a sua mãe e descobre que realmente ela, sei lá, voltou a trabalhar, né, no momento que ela tinha que estar amamentando mais, ali no primeiro mês de vida. Ou você descobre que você recusa o leite, você não sugava o leite aí dos seios da sua mãe, como ela achava que você estava, e você foi emagrecendo depois que ela percebeu, depois de um tempo, né? Então, é pensar assim, que o mapa vem com esse registro. Às vezes a mãe tá ali, dando leite para a criança, e esse mapa, essa essência, o bebezinho não bebe o leite, né? Ou às vezes a, a forma como a mãe deu esse leite gerou certas sensações de falta de nutrição nessa criança, né? E aí o mapa, ele mostra então o que, que você captou do que estava acontecendo ao seu redor. Como que você lidou com questões, por exemplo, de mudança de casa muito cedo? Como que você lidou com brigas dentro de casa, né? Questões aí financeiras. E isso tudo ali nesse registro que tem ao, ao ser desenvolvido ao longo da sua vida, especialmente da primeira e da segunda infância, acaba impactando o resto da sua vida. Esses dias eu tenho me deparado muito com propagandas, né, de astrologia terapêutica. E eu acho curioso porque, olha o que eu estou falando aqui, né? Olha como a astrologia ela é um estudo de comportamento incrível, porque ela traz ali como que você reage ao que está fora de você. Se você aceita o que está fora, se você recusa, se você sentiu com mais dureza ou mais facilidade, enfim. Então, uma sessão com o astrólogo já é um impacto terapêutico muito grande. Pode não ser psicologia, né? Pode não ser uma terapia oficialmente, mas é um estudo aí de como você lida com a sua essência e como você é, como é essa essência, né? Então, é um estudo de comportamento muito antigo que a gente tem. Todo mapa tem essa possibilidade terapêutica, né? Então, assim, o mapa astral, uma sessão de mapa astral de 1h30, em que o astrólogo vira para você e fala essas tendências e escuta como você está desenvolvendo elas na sua vida, para então fazer uma previsão, para então ver qual que é a tendência aí das suas reações quando um astro que fala sobre responsabilidade entra naquela área da sua vida em que você tende a deixar as coisas de lado. E aí, você realmente aceitou essa condição de deixar as coisas de lado ou você escolheu trabalhar com isso com um pouco mais de força? Você teve consciência cedo? Você teve consciência quando esse astro passou nessa área da vida antes, na primeira vez? Né? Porque os astros estão o tempo inteiro aí, gente, como se fossem os ponteiros de um relógio ao redor da Terra. Né? Eles estão o tempo inteiro trazendo essas informações para a gente, né? E eles podem sim servir como um guia. Você observar, poxa, eu sei que essa lua, esse astro que fulano falou no vídeo, fulano falou no Instagram, eu sei que esse astro, nesse signo, ele está passando na minha área da vida que fala sobre casa, sobre família. Deixa eu observar como é que vai ser isso. Deixa eu anotar aqui. Mês que vem, quando ele passar de novo, no caso a Lua faz isso, a Lua passa de novo. Os outros não é bem assim, tá? Mas vamos lá. Mês que vem, ou ano que vem, enfim, quando isso acontecer de novo, eu mesmo já vou ter aí um senso de observação, eu já vou ter conclusões relacionadas sobre isso na minha vida, na minha essência. Então, na astrologia, a gente consegue fazer mapa de muitas coisas, porque tudo depende hora e espaço-tempo. Então, vamos supor um mapa astral do início das Olimpíadas, você pode fazer. Você pode fazer um mapa astral para responder uma pergunta no horário, né? Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam coisas do trânsito e não tá claro, né? Eu olho lá, trânsito não é trânsito, né, gente? É o trânsito astrológico que a gente fala que os astros estão aí circulando
e eles vão passar em certas áreas. Algumas técnicas de previsão também demonstram trânsitos astrológicos, enfim. Mas vocês me perguntam, e as técnicas de previsão que eu uso não trazem a clareza para aquela resposta, uma resposta mais objetiva. Eu uso, então, uma técnica que a gente chama de astrologia horário, que você abre o mapa do horário da pergunta, e nessa pergunta tem a resposta. E é muito preciso, é assustadoramente preciso, tá? Então é interessante pensar assim que tudo depende do ponto de referência para a astrologia, né? E ela pode sim ser usada para você entender a sua essência, para você entender a essência de parentes seus, né? Se você, por exemplo, é uma mãe, um pai, e você tá com um bebezinho em casa e você quer entender como que você pode acolhê-lo, se comunicar melhor, né? Como que você pode ficar atento ao que ele tem para desenvolver, se encaixar aí na coisa da escola, do dia a dia, de certas regras que às vezes não é para a essência dele, não é para o tipo de inteligência dele, você pode fazer um mapa do seu bebê, né? Para ver como que você se aproxima mais da essência dele, respeitando a essência dele, mas também sabendo onde é que ele pode ali, sem perceber, ter compulsões, ter padrões repetitivos que podem prejudicá-lo. Então, você pode ali já começar a dar uns toques, né? Já começar a ficar atenta a esses padrões de repetição para ajudá-lo também a perceber isso, né? Então, é muito interessante assim que numa sessão de astrologia as pessoas tendem a ter grandes saltos das terapias tradicionais, né? Então, pessoas que estão há 10 anos lá fazendo sessão com psicólogo, com psiquiatra, elas vão para uma sessão de astrologia e ali elas recebem certas informações que elas conseguem ligar pontos que elas não estavam conseguindo na terapia para criar em cima desses símbolos, né? Não para falar, então tá, então eu sou assim, né? Se você foi num astrólogo, aí fica a dica aqui, né, gente? Se você foi um astrólogo e você saiu de lá falando, então eu sou vingativa mesmo e é o meu mapa, então não tenho o que fazer. Quando acontecer tal coisa, eu vou continuar me vingando das pessoas, vou continuar atraindo situações difíceis e frustrantes para minha vida. Mas não tem o que fazer, é o meu mapa. Né? Se você usa o seu mapa para isso, escuta de novo a gravação do astrólogo, tá? Pergunta para o astrólogo, não tem nenhuma dica aí no meu mapa? Como é que eu posso trabalhar e elaborar isso? Porque geralmente tem. Nessa foto do momento em que você nasceu, você consegue ver válvulas de escape, você consegue ver o outro lado do mesmo símbolo. Né? Então vamos supor, se aquele astro tem uma tendência, né? Quando a gente fala astro, porque o Sol e a Lua, gente, eles são vistos também. Só que o Sol, né, é uma estrela, a Lua é o nosso satélite. Então a gente fala astro por causa disso, mas vamos lá, são os planetas do sistema solar, a Lua e o Sol, tá? Então, quando a gente observa esses astros, como que eles estão ali dependendo da área da sua vida, dependendo com quem que eles estão angulando, né, formando padrões geométricos com outros astros, a gente consegue observar outras possibilidades, até criativas, para aquela frustração que pode ser gerada. Então vamos supor, estou confuso se eu falei, mas vamos lá. Vamos supor, você tem uma tendência a ter muita raiva acumulada no seu mapa, porque você é controlador. Né? Isso está ali no mapa, uma pessoa que precisa sentir que tudo está sendo observado, que tem que entender tudo para se sentir seguro e tranquilo, né? No trabalho, vamos lá, vou colocar trabalho aqui. Você pode você pode olhar para o seu mapa e falar, tá, o que simboliza esse astro? Se é um astro aí que ele é muito bom para organizar as coisas, muito lógico. Isso é uma qualidade. Você gosta de ser estratégico. Estou dando esse exemplo aqui específico, né? Às vezes é o controle de outra forma, mas vamos lá. Poxa, você é muito lógico, você é estrategista, você tende a ter um olhar além das pessoas que ficam em caixinhas. Você vê as caixas de longe, né? Você tem uma visão aí do que vai acontecer
Se tal caixa abrir, então ali na frente vai acontecer isso. Então todos esses planos podem aparecer na sua mente, né? O controle, a pessoa controladora pode sim se tornar extremamente obsessiva, raivosa, pode tratar mal quem está abaixo, o funcionário? Pode. Isso pode acontecer, dependendo aí do que está acontecendo no seu mapa, né? Pode mesmo. Dependendo do trânsito astrológico, da previsão astrológica, isso realmente pode acontecer. Porém, a forma como esse astro está ali se comportando, o signo que ele está, com quem que ele está conversando, qual que é essa área da vida, enfim, pode trazer respostas da outra característica. Então tá, você gosta de se estruturar. Então como que você pode se estruturar sem ficar controlando tudo? Como que você pode se estruturar sem delegar as coisas de uma forma agressiva, né? Qual que é ali no seu mapa essa válvula de escape? O que que você tem que você pode usar um pouco mais para te auxiliar nessa situação, né? Então, o mesmo símbolo ali que está falando de lógica, muitas vezes vai te ajudar a ser tão lógico que pode ser frio, ou vai te ajudar a ser tão lógico que você vai perceber a necessidade de delegar as coisas, né? Então, por isso que é muito difícil falar sobre astrologia sem determinar. Eu tenho uma dificuldade tremenda, gente. No meu Instagram, eu sempre falo, não vou falar isso, porque se eu falar isso, as pessoas vão achar que vai acontecer só desgraça no Mercúrio retrógrado, né? Vai acontecer o fim do mundo agora, por causa disso. Porque parece que, vamos supor, se você fala, tem uma tendência a ter um céu mais agressivo agora, as pessoas tendem a interpretar isso como vai acontecer, vai ser agressivo. E às vezes essa energia, ela é de ação, é para fazer, é para resolver, né? Então, depende muito de como que a gente sente isso no nosso mapa, do nosso livre-arbítrio, da nossa experiência de vida, né? Imagina, um exemplo que eu gosto muito de dar, que falavam para mim quando eu comecei a estudar astrologia e que eu acho interessante vocês refletirem. Uma pessoa que nasceu no mesmo horário que você e ela mora num lugar no campo, né? Outra pessoa que nasceu no mesmo horário que você e ela mora lá no hemisfério norte, assim, num país super desenvolvido, com facilidades tecnológicas, sem problemas de desemprego. Como é que você acha que vai ser, assim, a diferença de vida, né, entre você e essas outras duas pessoas? O desenvolvimento, as escolhas, né? Quem que vai ter mais escolha? Quem que vai ter menos? Em que área? Então influencia muito o nosso meio, muito. Só que quando você pega dois mapas nessa situação que eu tô falando, né? Eu já atendi pessoas assim, que nasceram no mesmo dia, em situações culturais muito diferentes, né? Então, uma pegou o mesmo símbolo ali que fala sobre arte, né? Sobre produtividade, e transformou essa potência em algo de trabalho, para ser uma designer de interiores, para fazer isso, de levar padrões visuais, prazer visual para as pessoas, e a partir disso trabalhar com coisas sustentáveis, materiais sustentáveis, enfim, pela história dela, pela escolha dela, pelo mapa dela. A outra pessoa que nasceu no mesmo horário pegou essas características de um certo astro, um certo signo, não lembro mais os detalhes do mapa, mas foi trabalhar com meio ambiente e pegando toda essa questão da sustentabilidade para o meio ambiente. Não foi usar isso como um artista, não foi usar isso como um designer de interiores, né? Alguém que lida com criação de espaços, mas foi trabalhar aí com a questão de harmonizar, né? Um harmonizando o ambiente com uma pegada, uma ideia aí voltada para o mundo, voltada para o coletivo, para não impactar o planeta. O outro já resolveu pegar toda essa energia e usar exclusivamente para não impactar o planeta. Então é uma técnica complexa, muito mais complexa, né? Às vezes vocês me fazem perguntas e eu fico 3 aulas de astrologia para responder essa pergunta sua, de como funciona essa técnica astrológica de previsão.
né? Enfim, então, quando as pessoas me procuram, geralmente elas querem saber previsão. Quem nunca fez mapa comigo, me achou no Instagram, me achou no site, alguém falou que eu acertei tudo na previsão, né? Isso acontece muito quando alguém está num grupo de trabalho, e aí eu falei que ia ter mudança de trabalho. Ia ter mudança, o chefe ia ter uma mudança provavelmente estrutural, o chefe ia sair. Aí essa pessoa fala isso no grupo, aí todo mundo quer fazer o mapa. Não, então eu quero fazer também, que acertou, né? Acertou, vai acontecer, né? Tá acontecendo, é isso mesmo, é bem assertivo. E aí, quando chega na sessão, as pessoas percebem que é muito mais do que acertar, que o chefe está saindo, né? Que vai acontecer tal coisa, né? Que você tem uma grande chance de engravidar. É muito mais. É uma possibilidade de escolha. É uma possibilidade de. Você se incomoda com mudanças na empresa? Como que tá o seu comportamento aí? Porque tem uma grande chance de mudar a chefia, a estrutura, né? Como que você está se desenvolvendo aí? Isso vai te prejudicar ou isso vai ser muito benéfico para você? Né? Depende de como você está desenvolvendo o seu mapa. Depende de como você está desenvolvendo a sua essência. Né? Então, o mapa ele traz muita consciência para a nossa essência e como que a gente está desenvolvendo. E a gente para um pouco aí de tentar se encaixar naquele padrão XYZ de produtividade, de comunicação. Quantas pessoas que eu atendo que são introspectivas e têm um talento incrível e vêm assim pesarosas falando: eu não consigo me divulgar no Instagram, não aguento Instagram, TikTok, nossa, eu não suporto, não é pra mim, tá tudo dando certo, por que que eu tenho que me expor? Não tem que se expor, aqui no seu mapa tá falando que você pode se expor pouco, você pode ter uma outra pessoa para te auxiliar nesse processo, você não precisa ficar se forçando tanto, porque mesmo que você se force tanto, isso tende a não te trazer tanta felicidade, né? Por incrível que pareça, tem muitas pessoas com mapa que você olha e fala: olha, o boca a boca aqui para essa pessoa funciona muito melhor do que a estratégia de marketing que vende toda hora. Aí eu tenho, ó, estratégia de marketing é legal, gente. Legal, não tô falando que não funciona. Mas tem mapas que vão aí atrair pessoas que não são fisgadas por estratégias de marketing, porque a sua essência atrai pessoas com uma essência parecida, né? Isso é muito importante. E a astrologia fez eu observar isso, né? Nossa, fulano é assim, tem tanta dificuldade para ser mais diplomático, mais harmônico, para conciliar ideias. Porque sim, ele tem um mapa mais agressivo mesmo, né? E não necessariamente ele está sendo grosso, é porque a forma como ele fala não condiz com a forma como eu falo. Então vocês imaginam, eu tenho um mapa de Libra, né? Sou libriana e o Libra está relacionado com diplomacia, com falar de uma forma harmônica. Eu sempre fico, será que vou ofender? Será que eu vou ser clara? Eu tenho uma crítica extrema no meu mapa em vários pontos aí. Tudo que eu falo vem uma pergunta. Depende. Não existe uma resposta só para isso, né? Eu fico nessa conversa interna o tempo inteiro. Então, para mim é muito difícil conversar com pessoas que têm um mapa que falam é isso, ponto final. É isso, né? E antes eu só ficava querendo convencer essas pessoas da minha forma diplomática. Hoje eu já percebo que essa pessoa não vai enxergar. Ela não vai enxergar, ela tem uma essência ali que ela precisa, a ficha precisa cair sozinha, né? Então é muito interessante refletir assim o quanto que de respeito mesmo que a astrologia pode fazer a gente ter pela essência do outro, né? Seja companheiro, familiares, para a gente entender por que está incomodando em mim. Essa pessoa não necessariamente foi grossa, ela pode ter sido ali conforme o astro da comunicação dela, ela foi incisiva, objetiva, eu que sou mais enrolada, mais harmônica, mais subjetiva para expor algo, mais prolixa. A Deia que fala muito isso, fulano é prolixo, e eu fico, mas eu não acho,
porque para mim eu adoro uma pessoa que fica ali falando, né, e trazendo elementos poéticos para se explicar porque eu interpreto as coisas de uma forma mais poética. Então, para mim, o meu mapa gosta, mas outros mapas detestam. Né? E aí que vem a grande chave, eu acho, da astrologia para mim, porque eu percebi que as pessoas vinham até mim e eu falava essas coisas, elas saíam com muitos feedbacks, falando como que foi aí depois, né, o desenrolar da vida delas. Então, até hoje eu recebo relato de pessoas que isso é muito comum, não só comigo, vários astrólogos, né? 5 anos depois do mapa, a pessoa vem falar como que foi, assim, que a ficha caiu, né? Tem pessoas que não me falam que a ficha caiu, mas eu só fico assim, porque a pessoa, sei lá. Eu lembro de uma sessão muito específica que eu falei pra pessoa, olha, tem uma coisa aqui com talento com mãos, né? Tipo, pra você usar, pra ter uma coisa, uma paixão aqui com mão, com arte, não é possível. Não acho que é tecelagem, é alguma coisa, acho que de corte de cabelo. Você nunca pensou em cortar cabelo? Não. Passa 5 anos, alguém me fala, falou, tá cortando cabelo agora. Oficialmente, mudou de vida e tá lá cortando cabelo. Então, essas chaves estão ali. Essas chaves de caminho, de propósito no mapa. Né? Então, agora até me perdi um pouco no que eu ia falar. E aí quando eu comecei a observar isso, né, o quanto que a astrologia era potente para ajudar as pessoas, eu comecei a me especializar mais na astrologia, sim, voltada para psicologia, para neurociência, que fala sobre comportamentos aí que a gente acaba repetindo muito do momento da gestação, né, do que a gente absorve da nossa mãe, da primeira infância. É a astrologia que eu realmente mais gosto. Então, nos últimos 8 anos, eu li muito mais materiais de mitologia, de psicossomática, né, que é o estudo e de doença relacionada às emoções. Estudei muito a questão realmente aí da infância, o quanto que o mapa traz questões da infância que nos impactam aí na vida adulta. E nesse processo eu comecei a me apaixonar muito, né, por esse universo mais simbólico, mais de deixar a pessoa refletir através de símbolos, através de atividades meditativas. Então eu comecei a fazer oficinas de arte terapia com as pessoas. A minha formação é de artes visuais, então eu comecei a levar elementos das artes, de estudos aí, lá da faculdade, mas também de coisas extras que eu lia, e isso me dava, nossa, eu ficava, gente, é incrível, porque a pessoa sai dessas oficinas com muitos insights para continuar a vida e para entender a própria essência, né, de uma outra forma, ela ali deixando a ficha cair sozinha, enfim. E nesse processo, eu descobri então uma técnica que ela é uma técnica, até hoje em dia ela tá um pouco polêmica, que é o Theta Healing. O Theta Healing, ele fala sobre cura através das ondas Theta, né? Então, a autora, ela nomeou aí uma frequência vibratória do nosso cérebro que a gente pode chegar para ter aí curas profundas do nosso inconsciente de crenças limitantes, né? Ela chamou de teta essa onda, no sentido que tem beta, gama, né? As letras gregas, e teta seria a letra aí que ela relacionou à técnica dela, que então a gente faz aí algumas iniciações para entender essa técnica. E isso mudou realmente assim a forma como eu lidava com a espiritualidade, com esses símbolos que o nosso cérebro coloca para fora de vez em quando, assim, eu comecei a lidar realmente com as pessoas com um olhar mais místico, eu acho, né? Que o místico hoje ele tem uma questão do charlatanismo. Então antes eu ficava muito assim, não, astrologia é isso, né? Vamos comprovar, vamos pegar a coisa da ciência, né? Tipo, a pessoa que quer comprovar que a astrologia funciona. E aí quando eu comecei a entrar em contato com essa terapia, né, o Theta Healing, eu comecei a perceber como era importante a gente confiar nas sensações que aparecem, né? Então, uma sessão que eu fiz de Theta Healing com uma terapeuta justamente que estudou astrologia comigo, meu primeiro curso de astrologia, ela foi
estava lá treinando o Theta Healing, eu fui fazer com ela, ela me trouxe, assim, tantos insights. Ela leu o meu campo, ela fez uma leitura intuitiva, né, que é uma coisa do Theta Healing, de outras técnicas, que a gente chama de vibracionais, técnicas energéticas. Então ela fez uma leitura descrevendo como estavam nós energéticos no meu corpo, como que eu estava me sentindo, escrevendo coisas que eu estava vivendo. Então ela via cenas de coisas que eu estava vivendo e só eu sabia, né? E eu fiquei, opa, tem um negócio aqui acontecendo, né? Paranormalidade, não é paranormalidade. Pode até ser, vocês podem chamar do que vocês quiserem. Mas eu fiquei muito curiosa pela técnica, porque eu saí, em uma sessão, eu realmente saí com um nível de energia muito diferente, né? Eu sei que muitas pessoas falam que o Theta Healing, ele acaba se vendendo para os cursos, para as pessoas fazerem cursos e virarem professores e fazerem cursos de novo, mas a minha experiência com o Theta Healing foi completamente diferente. Completamente. O Theta Healing, ele, assim, provocou curas em mim, né? Essa palavra cura é meio polêmica. As pessoas falam que cura é charlatanismo, não existe cura, não sei o quê. Não. O Theta Healing, ele provocou, sim, uma transformação, uma transmutação de questões emocionais minhas. Eu estava trabalhando há muito tempo, lendo os mapas, lendo o meu mapa, né? Como terapeuta tradicional. E aí, quando eu fiz essa sessão, essa única sessão, várias fichas caíram, várias coisas se ligaram, né? Como se tivesse feito. É como se fosse assim: o trilho completou para o trem passar, né? Então eu fiquei muito curiosa. Tipo, essa técnica precisa ser usada mais por outras pessoas. Por favor, né? Mais pessoas precisam conhecer. Eu quero fazer o curso. E quando eu fiz realmente para mim, por mim. E eu saí encantada e era como se realmente assim eu via as coisas como outra cor, né? Então, nas iniciações dos cursos de Theta Healing, tem vários cursos, enfim, pensem que já é uma experiência muito terapêutica. Você lida com tantas coisas, você lida com tantas sombras, né? Que já vale. Você nem precisa atender como Theta Healer, né? Porque muita gente faz para atender, para ser terapeuta. Eu recomendo que vocês façam para sentir, né? Como uma experiência ali muito interessante de leitura do seu cérebro, das suas emoções, de algo além, né? De algo que você não está enxergando. Enfim, estou aqui sendo muito prolixa, né? Mas o que eu queria refletir sobre o Theta Healing aqui com vocês é que dentro dessa técnica existem várias possibilidades para a gente explorar e entender o campo das pessoas, né? E conforme eu fui desenvolvendo o Theta Healing, eu fui fazendo outras técnicas, como a terapia multidimensional, né, a mesa quântica, que são técnicas que usam também a questão da vibração como uma possibilidade de entender o que a pessoa está sentindo, como ela está passando, e você tentar ali trazer uma possibilidade de reflexão para ela e sim uma quebra energética nesses padrões. Né? Se essa pessoa está pronta, se ela já refletiu, mas a energia parece que não sai do corpo, aquele nó energético, mesmo com o racional resolvido, aquela emoção muito antiga, não está saindo, essas técnicas tendem a soltar, a liberar isso antigo, né? Algumas coisas não são tão rápidas mesmo, né? Tem sessões em que eu trabalhava assim, antes de eu virar realmente terapeuta, em que eu falava, não é possível. Todas essas 90% das coisas eu tô resolvendo e esses 10% aqui tá tão difícil, né? Eu tiro de um lugar, vai para outro e é tudo em cima do mesmo tema. E é assim, tem coisas que o tempo precisa ali estar desenvolvendo certa consciência, você precisa experienciar na prática e não apenas na sessão da terapia, não apenas em exercícios mentais. E que eu queria falar um pouco
para vocês, assim, para não me alongar muito, né, sobre essas terapias, é que eu resolvi chamar de terapia vibracional depois de um tempo em que eu comecei a desenvolver mesmo, assim, depois de entrar muito em contato com essas técnicas e outras técnicas energéticas, eu comecei a perceber que o que eu fazia está mais relacionado a trazer aí processos de imaginação para a pessoa, né, para ela observar como ela se sente, e a partir disso ela ir elaborando outras coisas. Então as minhas sessões elas tendem a ser assim menos colocada de sensações e retirada de sensações, porque o Theta Healing ele se propõe a isso, né? Se você não está sentindo aquela coisa, se você nunca soube como é se sentir nutrido, você pode estimular isso, você pode pegar de uma energia, de uma frequência muito maior que existe, que nos criou, e você pode puxar isso, pedir isso, e se você acredita, isso vem para você e você sente, né? E funciona. É impressionante como funciona. Mas o que eu percebo é que isso não é o suficiente para todas as pessoas, né, que eu atendi ao longo dos anos. Então, tem pessoas que precisam experienciar aí primeiro tem que ter uma consciência muito diferente, elas ainda não estão prontas para aceitar completamente essa sensação, essa emoção, né, que chegou até elas. Às vezes está ali, mas o comportamento não consegue deixar de lado, né? Então, por isso que outras coisas, eu comecei a colocar outras coisas nas minhas sessões e eu sei que eu olho e falo, isso é Theta Healing. Mas o Theta Healing, como ele é vendido, parece que as pessoas não vão entender que é Theta Healing, né? Então eu recebo muitos clientes que descrevem as sessões de Theta Healing e, e que eu falo, gente, mas que diferente como eu aprendi, né? Quando eu aprendi lá no curso, tinha todo esse incentivo para você levar a pessoa para entender aí um, um cenário, o cenário que ela tá, o cenário do passado, o cenário do futuro, enfim, tem essa coisa do tempo mesmo aí, impactando essa pessoa, né? Então, tem muito exercício mental para as emoções aparecerem nas sessões de Theta Healing, né? E começaram a aparecer pessoas falando que não era assim a sessão de Theta, mas assim, pelo padrão, pelo livro, pelos cursos, é assim, né? Você leva a pessoa para certos exercícios mentais e emocionais, e a partir disso você faz esse estímulo de emoções, considerando que se todos nós fazemos parte de algo maior, se todos nós temos essa fonte criadora, essa fonte que nos criou, e que, por exemplo, vamos lá, você quer acreditar no Big Bang? Então a gente teve esse movimento de expansão e a gente tem aqui pedacinhos desse momento em que todo mundo estava grudado ali, né, no início do universo. Então, o que eu vibro pode ser sentido por você, né? Você pode vibrar o que eu estou vibrando. Você pode vibrar com um conhecimento aí que está escondido em alguma dimensão que a gente não está enxergando, né? Então, muito disso está relacionado com as terapias vibracionais, como o Theta Healing, né? A autora, ela usa muitos conhecimentos aí da teosofia, por mais que ela não fale, ela não cite. Quem estuda teosofia, né? Quem não conhece, dá um Google aí depois, tá? Mas você percebe a questão da teosofia, você percebe a questão do hinduísmo, em algumas coisas que ela fala, do budismo, enfim, de uma filosofia oriental, né, de estudos muito antigos. E não assim que ela roubou nem nada, não, é que você vê que ela organizou algumas dessas ideias para a gente conseguir entender, por exemplo, como que os minerais dentro de nós podem nos ajudar a entender um pouco dessas vibrações, né? Como que, por exemplo, a gente consegue entrar em contato com uma energia que a gente não está enxergando, né? Só que ela está além de nós, ela está fora de nós, ela está nos afetando, mas a gente não está enxergando com o nosso olho, a gente não está ouvindo.
Então ela organiza muito bem. Eu amo o Theta Healing por isso, é muito organizado o sistema, né? O porquê, o para quê. Então tudo que vocês imaginarem, né, todas as técnicas holísticas, elas podem se beneficiar do Theta Healing. Então, por exemplo, quem está me escutando é reikiano, né? Faz reiki ou usa alguma outra técnica, até mesmo constelação familiar. Você pode ali usar o passo a passo do Theta Healing para acessar essa força maior antes de atender a pessoa e pedir clareza e pedir para que isso seja feito por uma perspectiva mais elevada, mais neutra, para o bem maior dessa pessoa. E só isso já potencializa tudo, né? É uma coisa que eu faço antes dos meus atendimentos de mapa astral. Eu peço, né? Eu peço porque eu ficava muito cansada antes. E quando eu comecei a fazer isso, as coisas ficaram mais leves. Eu passei a não trazer tanta energia das pessoas para mim. Então, isso, né, das energias, eu preciso falar, antes de encerrar um pouquinho sobre isso. Imaginem que vocês estão lá num grupo de trabalho, ou até mesmo quando vocês moram em uma casa. Sabe quando você sente que tem uma coisa esquisita ali e não é sua, né? Fulano tá falando super bem, tá alegre, tá animado, mas tem uma coisa esquisita acontecendo. Aí vai passando ao longo do dia, né, você começa a ver que o fulano tá trazendo umas informações que não condizem com o sorriso dele, né? Que ele tá ansioso, que brigou com a namorada, ou que tá com algum problema de saúde mesmo. Então é aquela coisa de todo mundo tá sentindo ali as energias um do outro, sem perceber, todo mundo tem um pouco disso, né? Independente da técnica que você vai estudar, com essa perspectiva da vibração, da frequência, né? Se você vibra, o outro pode vibrar, o ambiente pode vibrar. Pensar que todo mundo tem essa tendência, né? Nós somos frequências, né? Então, assim, eu realmente acredito nisso. Se você não acredita nisso, provavelmente você não vai se beneficiar com uma técnica energética, com uma técnica holística assim. Mas eu recomendo experimentar, né? Antes de ficar falando que não funciona, que é charlatanismo, eu recomendo experimentar. Né? Isso inclui, por exemplo, até mesmo o mapa astral. Muitos de vocês vêm me falar como é que eu defendo a astrologia, que a astrologia funciona. Eu falo, não defenda. Deixa o seu amigo acreditar no que ele quiser. E fala para ele, olha, quando você fizer um mapa astral, vamos ver o que você vai achar. A pessoa tem que estar disposta a vir fazer, ela tem que estar disposta a ir para uma sessão de Theta Healing ou de terapia vibracional. Enfim, tem várias técnicas legais de terapia vibracional. Ela tem que estar disposta a acessar coisas dentro dela e elaborar criativamente essas coisas para que tudo flua, para que uma cura, entre aspas, aí para quem está ouvindo, né, o podcast, para que essa cura ocorra. Porque se ela não está disposta, o que já aconteceu muitas vezes, a pessoa estava com a vida travada, assim, não tinha nada acontecendo. Ela foi, fez uma sessão, passou tipo 2 dias, teve promoção, teve ânimo para ir para não sei aonde, conseguiu engravidar, tudo ao mesmo tempo, né? E aí ela fala como se não tivesse nada a ver com a sessão, né? E tem a ver sim, e a sessão pode continuar a beneficiá-la, mas ela só pode sentir isso depois, quando voltar para um padrão aí que não foi bem elaborado, não foi bem estruturado, não foi bem enraizado. Então, assim, para resumir, gente, as terapias holísticas, as terapias que consideram que a gente faz parte de algo maior, elas não são muleta. Né? Isso é muito importante. A astrologia não é muleta para você ficar condicionado no padrão do passado. Muito pelo contrário. A autorresponsabilidade é fundamental em qualquer uma dessas técnicas. Isso inclui a constelação. Um dos motivos que eu recomendo a Andrea para as pessoas constelarem é que eu sinto que as pessoas que passaram por ela
e vão fazer um Theta Healing comigo, ou vão fazer um mapa astral, elas têm uma tendência, geralmente da Andrea vem para Theta Healing, não é para mapa astral, mas enfim, geralmente elas vêm muito mais conscientes do que está acontecendo, do que elas estão sentindo. Elas não estão em um padrão de é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Elas já sabem o que dentro delas está ali ressoando, atraindo aquela situação ou trazendo uma insatisfação muito grande para elas, né? Então é isso. Eu acho que é difícil falar de astrologia e as terapias holísticas no mesmo vídeo, no mesmo áudio. Eu espero que eu tenha inspirado vocês a se descobrirem, a procurarem um pouco mais sobre essas técnicas. E espero que vocês fiquem bem até o nosso próximo podcast aí. Esses próximos programas de junho vão ser incríveis. Eu estou muito animada para que vocês continuem nos ouvindo, continuem comentando aí, porque vão ter muitos convidados que vão trazer essa noção de não só de frequências diferentes, frequências que podem nos transformar, mas também da autorresponsabilidade. Né? A gente escolheu esse nome, Podcast da Consciência, porque nós queremos que as pessoas tenham consciência ao usar qualquer técnica que elas queiram. Qualquer texto, qualquer livro, qualquer filme. Essa consciência precisa estar aí para as coisas acontecerem, para serem elaboradas, né? Elaboradas dentro de nós, para o fora acontecer. A gente tem que parar de esperar que venham coisas, né? Lembrem-se sempre, a minha essência, o meu mapa astral, que eu estou vibrando, tá aí refletindo, tá aí absorvendo coisas do que está acontecendo ao redor. Então não se sintam travados com o que está acontecendo ao redor. Observem o que vocês podem fazer para resolver e para mudar. Não só uma sensação, né, mas na prática, a vida de vocês, o que está esquisito, tá bom? Não fiquem esperando uma previsão perfeita, um astro deixar de estar retrógrado, né? Ou vocês, por exemplo, fazerem uma sessão de Theta Healing para ganhar dinheiro, né? Que às vezes a gente quer destravar uma coisa do financeiro ali, né? Numa sessão. E dá para fazer também. Mas é importante pensar que, por mais que a energia esteja fluindo, às vezes a gente não consegue estar satisfeito com o que está chegando. Né? Então, é essa busca de um pouco mais de harmonia, um pouco menos de angústia, que essas técnicas podem te ajudar. Dúvidas, comentem aqui, por favor, e também falem com a gente lá no Instagram ou por e-mail. É isso, até mais!